Olá, bênçãos. Sejam bem-vindos à nossa aula de Sociologia. Conteúdo que abordaremos: produção do conhecimento. A escolha desse conteúdo está em consonância, de acordo, tanto com a BNCC quanto a matriz de conteúdos aqui do estado do Ceará. O estudo dessa temática visa, dentre outras coisas, fornecer a você, aluno, a capacidade de analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosóficas e processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais. De grosso modo, nós podemos dizer que, ao estudar a produção do conhecimento, você vai poder entender que o conhecimento por si só, ele não surge de forma natural, mas ele é uma construção social dentro de especificidades sociais, ou seja, dentro de problemas específicos. Portanto, pessoas que passam por problemas diferentes, sociedades que passam por problemas diferentes, irão produzir conhecimentos diferentes. Ao final desse conteúdo, você deverá ser capaz de, primeiramente, compreender que a produção do conhecimento é uma característica de todas as sociedades humanas, ou seja, não existe a dominação na produção do conhecimento por determinado grupo social, por determinada camada social ou por determinada sociedade. Todas as sociedades, ao longo de toda a história, produziram conhecimento. E, nesse sentido, é bom vocês compreenderem que o conhecimento ele não é um melhor do que o outro, mas os diferentes conhecimentos são frutos de características sociais específicas. Assim, o conhecimento das sociedades tidas como modernas, as atuais, não pode ser considerado superior ao conhecimento dos povos tradicionais, dos povos originários, como os nossos, entre aspas, indígenas. Segunda coisa que você deverá ser capaz de desenvolver, né? É a capacidade de identificar na realidade social os diferentes tipos de conhecimento produzido pela humanidade. Se da mesma forma como eu falei anteriormente, no primeiro objetivo, que todas as sociedades humanas produzem conhecimento, é fato que também não existe só um tipo de conhecimento, como se fosse um conhecimento universal que regesse tudo. Nós vamos ver ao longo da aula que nós temos tipos diferentes de conhecimento. E esses tipos diferentes também não podem ser divididos como sendo mais importante ou menos importante. São conhecimentos diferentes e, dentro das suas próprias particularidades, necessários. Em terceira situação, você deverá ser capaz de utilizar as ciências sociais como um meio de conhecer a realidade social. Pessoal, os fenômenos sociais, ou seja, aquelas coisas que acontecem dentro de determinada sociedade, ela não pode ser analisada por fora dessa sociedade. Sei que pode ter ficado confuso, mas, por exemplo, se você pega um árabe, um muçulmano, e ele vai buscar analisar a realidade do Brasil no carnaval, por exemplo, e ele analisa utilizando sua própria cultura, é óbvio que ele vai se chocar. Se nós aqui no Brasil utilizarmos, por exemplo, a visão do brasileiro para analisar uma cultura, por exemplo, como na Escócia, onde os homens usam aqueles kilts que parecem aquelas sainhas, nós vamos nos chocar. Então, nesse sentido, você tem que ter a capacidade de ter uma visão da realidade social, não necessariamente a partir da sua própria cultura, mas a partir da cultura do outro, ok? Tendo feito essa análise preliminar, nós vamos iniciar o estudo do conteúdo em si. Mas, de antemão, eu gostaria que vocês pensassem o seguinte, ok? O que é um problema? O que se configura como problema? Como é que algo pode ser considerado um problema, ok? De forma bem simples, nós podemos dizer o quê? Que um problema é algo que precisa de solução, ok?
algo que precisa de solução é um problema. Por isso que eu coloquei essa frase logo no início. Para todo problema existe uma solução. Porque isso aqui, vocês têm que ter essa discussão no início do conteúdo de forma bem simples. Porque quando você considera algo um problema, você procura uma solução. Se para você aquilo não é um problema, faz parte, é óbvio que você não vai buscar solucionar nada e aquilo vai permanecer. Por que eu estou dizendo isso, gente? Se a gente pegar, por exemplo, determinados aspectos da nossa sociedade, a sociedade ocidental, ao longo da sua história, se nós pegarmos, por exemplo, a própria Idade Média, nós vamos ver que várias coisas eram consideradas como fenômenos naturais, ou resultado da intervenção divina. Mas em ambos os casos, se era algo natural, se era resultado da intervenção divina, nesses dois casos, nós estamos falando de situações que não eram vistas como problema. Vocês estão entendendo? Se não era vista como problema, não cabia ao ser humano intervir, não cabia ao ser humano procurar solucionar. Vocês estão entendendo? Quando para mim algo é considerado natural, eu simplesmente deixo acontecer. Quando algo para mim é considerado artificial, um problema, é algo que eu procuro solução. Vocês estão entendendo? Por isso que é necessário vocês entenderem isso para o início dessas nossas discussões. Por um motivo bem simples. Determinados fenômenos sociais, se você considerar ele natural e não um problema, é óbvio que você não vai buscar solucioná-lo e ele vai continuar aí por muito e muito tempo. Peguemos, por exemplo, a situação do machismo. Se nós considerarmos natural dizer que uma mulher é inferior ao homem, é óbvio que na nossa cabeça ela sempre vai continuar inferior ao homem. Então, nos vai parecer natural a mulher receber menos, a mulher sofrer violência. Já, por sua vez, se nós considerarmos como sendo algo artificial, um fenômeno social, fruto das mãos humanas, um problema, então é óbvio que assim nós vamos procurar solucioná-lo. Entenderam? Mas, pois bem, eu falei que no início muitas coisas eram justificadas de acordo com mitos, de acordo com religião, como os fenômenos naturais, como intervenção de Deus ou dos deuses. Mas quando é que o ser humano vai passar a ter uma visão sobre os fenômenos de uma forma mais racional, de uma forma mais lógica, de uma forma mais científica? Isso vai ocorrer somente a partir do século XVIII e está relacionado com as chamadas revoluções burguesas. Olha só, dentre as revoluções burguesas, nós vamos ter, por exemplo, a Revolução Francesa, ok? Nós vamos ter a Revolução Industrial, nós vamos ter, por exemplo, o Iluminismo, ok? E por que essas revoluções são tão importantes para o processo de construção da lógica do cientificismo, da construção do conhecimento científico? Simples. Quando nós falamos das revoluções burguesas, pessoal, nós temos que levar em conta um contexto em específico. Nós estamos falando do final da Idade Média e durante a Idade Moderna. Durante esse período, nós vamos ter um sistema que vai regir toda a sociedade. Nós estamos falando do antigo regime. Esse antigo regime, pessoal, ele vai ter características políticas, características econômicas, características sociais. Um bom exemplo, quando a gente fala de característica política, nós estamos falando do absolutismo, onde o poder do rei era total e ele se metia em tudo. Quando nós falamos, por exemplo, do aspecto econômico, nós estamos falando do mercantilismo. Quando nós falamos do aspecto social, nós falamos da estratificação, ou seja, a lógica de que as pessoas são naturalmente diferentes. E, sendo naturalmente diferentes, umas são superiores e outras inferiores. Então é óbvio que com essa lógica, os superiores têm que comandar e os inferiores têm que obedecer. Vocês estão entendendo? Só que dentro nesse contexto, surgem os burgueses.
Muitos deles tinham mais dinheiro que os próprios reis, mas não podiam participar da política, pois a política era somente dos nobres. Todavia, os burgueses não podiam simplesmente derrubar o rei, porque muitas pessoas acreditavam na época que o rei era rei porque Deus quis. Então, derrubar o rei, você teria que ir contra Deus, vocês estão entendendo? Então, os burgueses procuraram mudar toda a sociedade para só a partir de então derrubar o rei. Um bom exemplo disso é você ter a questão da lógica cultural, da revolução cultural que o iluminismo vai trazer. O iluminismo vai dizer que o rei não é rei porque Deus quer, o rei é rei porque o povo quer. Então, se o povo é a fonte do poder de um rei, se o rei não faz por merecer, o povo pode derrubar. Vocês estão entendendo? Quer dizer o seguinte, para poder mudar toda essa lógica, os burgueses precisaram mudar toda a base da sociedade. E, resultando nisso, nós vamos ter a substituição desses discursos de fenômenos naturais, de naturalização de desigualdades, de intervenção divina, serão substituídos pela lógica do conhecimento científico, ok? Então, resumindo, o conhecimento científico ele vai surgir como consequência da tentativa dos burgueses de derrubar os reis, sendo que, para isso, eles teriam que mudar toda a estrutura da sociedade, ok? Tendo dito isso, quando nós falamos, por exemplo, de conhecimento científico, né, surge aqui uma área que vai estudar especificamente as sociedades, nós chamamos de ciências sociais. As ciências sociais, pessoal, elas são formadas por 3 disciplinas, cada uma no seu campo de investigação. Nós estamos falando da sociologia, que busca compreender a formação da sociedade e a relação dos indivíduos. Nós temos a antropologia, que vai estudar a questão da cultura. E nós temos as ciências políticas, que vai estudar as relações de poder, ou seja, a capacidade de interferência que um indivíduo tem na vida do outro, ok? Tendo falado isso, eu quero que vocês guardem o seguinte, quando nós falamos dos fenômenos sociais, a palavra de ordem é desnaturalizar, ou seja, pegar aquela coisa que é transformada como natural e desnaturalizá-la, ver ela como uma construção da sociedade. Sendo uma construção da sociedade, é uma construção de mãos humanas, que se for um problema, podem ser solucionados, alterados por mãos humanas. Ok? Tendo falado nisso, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Quando é que o conhecimento ele vai se desenvolver ao longo da história? Simples. O desenvolvimento do conhecimento ele vai se basear nas diferentes formas de percepção da realidade. Por isso que diferentes povos ao longo da história vão criar diferentes tipos de conhecimento, porque cada povo ao longo da história vai ter uma percepção diferente da realidade, ok? Quer dizer, o conhecimento ele vai surgir quando o homem não se limita somente a sobreviver no mundo, mas tenta entender e modificá-lo. Quanto a essa situação, quando nós falamos na questão da realidade social, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. Sempre que a gente fala de fenômenos sociais ou realidade social, coloque na cabeça de vocês que é algo artificial, fruto das mãos humanas, fruto da sociedade, ok? Não é um fenômeno natural. Fenômenos sociais são coisas artificiais, frutos da criação humana. Então, nesse sentido, quando a gente aborda a realidade social, né, e busca compreendê-la, nós só podemos fazer isso por meio da articulação entre duas coisas, realidade objetiva e realidade subjetiva. Realidade objetiva, de forma bem simples, é como um fenômeno social nos apresenta. É quando um fenômeno ele ocorre e nós vemos ele, é como ele se apresenta. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Uma luz, eu acendo a luz, você vai dizer que a luz é o quê? Clara. Beleza. Essa é uma realidade objetiva. Por quê? Porque aquele fenômeno da luz acesa, né, da luz clara,
ela é perceptível. Então, a realidade objetiva, ela é o que ela é. Vocês estão entendendo? A realidade objetiva é aquilo que o fenômeno se mostra. Já a realidade subjetiva. A realidade subjetiva tem a ver mais com a nossa percepção, como aquele fenômeno social, como aquele fenômeno nos impacta. Vou dar um exemplo para vocês. Desculpa. Quando eu digo, por exemplo, que eu prefiro a noite que o dia, ou então quando eu digo que a chuva me faz refletir na minha vida, ou quando eu digo que amo ficar deitado, olhando para ver as nuvens, e ficar a partir daí imaginando como é a minha realidade, como é a minha vida e assim por diante. Esses exemplos que eu dei para vocês são de realidades subjetivas, ou seja, a realidade subjetiva não é como um fenômeno se apresenta, mas como eu o percebo, ok? Tendo falado nisso, nós vamos compreender também, agora, já que a gente está falando de produção do conhecimento, as pessoas teimam em confundir conhecimento com informação, mas são duas coisas diferentes, apesar de uma influenciar a outra. Bora lá. Informação. Informação é a constatação da ocorrência de um fenômeno. Quando você diz choveu, beleza? O que é que você está fazendo ali? Você está simplesmente constatando que choveu, ok? Quando você coloca, por exemplo, que alguém se acordou, você está simplesmente constatando que aquela pessoa acordou. Vocês estão entendendo? Informação é meramente a constatação da ocorrência de um fenômeno, ou seja, é simplesmente quando você vê um fenômeno ocorrer. Já no caso do conhecimento, conhecimento é a capacidade de entender, compreender e interferir no meio. O conhecimento é quando você pega aquela informação e trabalha ela. Vou dar um exemplo. Quando você diz que choveu, mas choveu porque o clima está confuso em decorrência do aquecimento global. Você não está só constatando um fenômeno, você está analisando, compreendendo, buscando entender. Ok? Então, de novo, informação, constatação de um fenômeno. Conhecimento é a compreensão, é a capacidade de entender e intervir no meio. Então, coloca uma coisa na cabecinha de vocês. Ok? Eu posso ter informação sozinha, ok? Que é a constatação. Mas eu só vou poder ter conhecimento quando eu trabalhar informações. Então, se a gente for analisar assim, informação é como se fosse, se a gente for comparar com a parede, ok? A construção de uma casa. É como se informação fosse o alicerce e conhecimento a parede. Beleza? Ok? Deu para entender isso, correto? Tendo falado nisso, eu quero que vocês guardem também, gente, que quando nós falamos de conhecimento, é toda compreensão e prática adquirida, cuja memória e transmissão para outra geração não permitem lidar com as tarefas do dia a dia. Nós somos permeados, cheios de conhecimento, e muito desses conhecimentos nós adquirimos sozinhos por meio da experiência, mas também muito conhecimento que nós temos nos foi ensinados pelas pessoas mais velhas, pelos pais, pelos avós, tios e assim por diante, ok? Tendo falado nisso, eu quero enfatizar para vocês o seguinte, que todos podem produzir conhecimento, ok? Todos. Mas existem diferenças de acordo com a forma que esse conhecimento é produzido. Como nós vamos falar daqui um pedaço, em conhecimento religioso, conhecimento do senso comum, filosófico e científico. São tipos diferentes de conhecimento, ok? Pois bem, já que a temática do nosso assunto é produção do conhecimento, significa que o conhecimento ele não nasce, ele é criado, ok? De forma racional, mediante a necessidade, sendo passado de uma geração para outra, por exemplo. Então, vai surgir ao longo da história um conjunto de pessoas tentando entender como é que esse conhecimento surge. Dentro desses grupos, nós temos o
racionalismo e o empirismo. Cada um vai ver a construção do conhecimento por uma lógica particular. O racionalismo traz como argumentação a noção que a razão é a única forma que o ser humano tem de alcançar o verdadeiro conhecimento por completo, ou seja, a base do conhecimento racionalista é a razão, ok? Já os empiristas acreditam que o conhecimento dos seres humanos surge de experiências vividas. Quer dizer o seguinte, enquanto o racionalismo é razão, o empirismo, a base do conhecimento é a experiência, ok? Nós temos aqui alguns aspectos que vocês devem enfatizar. Quando nós falamos de racionalismo, um dos principais teóricos, um dos principais pensadores dessa corrente é René Descartes. Ele vai criar um método chamado método cartesiano. Esse método cartesiano, pessoal, ele é um método matemático, mas que René Descartes acreditava que dava para se utilizar em tudo. Nós utilizamos o método cartesiano até mesmo sem perceber, tanto dentro das escolas quanto fora das escolas. Dentro das escolas, por exemplo, quando você vai resolver uma equação de primeiro grau, você está colocando em prática o método cartesiano, ok? O método cartesiano, segundo René Descartes, se divide em 4 etapas. Primeira etapa, evidência. Primeira etapa, análise. Terceira etapa, ordem. E quarta etapa, enumeração. Ok? Evidência, de forma bem simples, é a dúvida. Você deve duvidar de verdades absolutas. Ok? Porque pensa o seguinte, se alguém chega para você e diz uma coisa que você considerar uma verdade absoluta, você não vai questionar, correto? Você vai simplesmente aceitar. E é isso que René Descartes traz no aspecto da evidência. Duvide de tudo. Duvide daquilo que te apresenta como uma verdade absoluta. Ok? Análise é quando eu pego um problema grande e divido em problemas menores. Eu divido na quantidade de problemas menores que eu puder dividir, ok? Ordem. Ordem, pessoal, é quando eu, de forma racional, eu busco resolver os problemas dos mais fáceis para os mais difíceis. E a enumeração é meramente um checklist. É quando eu vou revisar tudo o que eu fiz, ok? Um exemplo prático que nós temos quando nós falamos de método cartesiano, que eu utilizei até na sala de aula. Imagine alguém de vocês que vai fazer uma festa de aniversário, só que ocorre um conjunto de problemas e alguém diz, não dá para ter a festa. Seguindo a lógica da evidência, ou seja, da dúvida, duvide, será que não dá mesmo? Por que não dá? Quais são os problemas? Qual é o problema grande que a gente vai ter? Não tem festa. Por quê? Porque está chovendo, porque está sem energia, está sem comida. Então, o que você fez? Você pegou o problema grande, que era não ter festa, e dividiu em problemas menores, não foi? Não tem energia, não tem comida, não tem música. O que é a ordem? Você vai pegar esses problemas e resolver do mais simples para o mais difícil. E a enumeração é simplesmente você revisar tudo para ver se não deixou nada passar, ok? Quando a gente fala de empirismo, eles dizem o seguinte, ok? Que as ideias surgem fazendo uso dos nossos sentidos. Uma ideia simples vai utilizar somente um sentido. Uma ideia complexa vai usar mais de um sentido. Quando você diz que um perfume é cheiroso, você não está usando só um sentido? Então, você dizer que um perfume é cheiroso é um exemplo de uma ideia simples. Quando você diz, por exemplo, que uma comida ela é cheirosa e gostosa, você não está utilizando mais de um sentido, você está usando o olfato e o paladar. Então, quando você diz que uma comida é gostosa e cheirosa, é um exemplo de uma ideia complexa. Beleza? Dando continuidade nessa temática, nós temos as palavras-chave que resumem tanto o racionalismo quanto o empirismo. No racionalismo, as palavras-chave são dedução, conhecimento inato e razão. No empirismo, as palavras-chave são indução e experiências sensoriais. Pessoal, o que é dedução para
racionalismo. Dedução é a lógica do geral para o específico ou particular. Se eu digo, por exemplo, ok, que todo mundo de uma determinada rua é ruim, e eu conheço só uma pessoa dessa rua, eu automaticamente vou dizer que não quero amizade com essa pessoa, que ela é daquela rua onde todo mundo é ruim. Então, como consequência, ela é ruim também. Vocês estão entendendo? Eu estou julgando do geral para uma pessoa. Eu estou julgando do geral para um específico. E indução. Indução é o caminho contrário. É quando eu vou do específico para o geral. É quando, por exemplo, eu fui maltratado por um policial e eu digo que todos os policiais são ruins. Eu estou generalizando do específico para o particular, de uma pessoa, de um policial para todos os policiais. Compreenderam? Dedução é do geral para o específico. Indução do específico para o geral. Tendo falado nisso, já que eu comentei com vocês que René Descartes é um ícone do racionalismo, no empirismo nós temos a figura de um rapazinho chamado Francis Bacon. Ele vai criar um conjunto de teorias que, segundo ele dá o nome de teoria dos ídolos, que, de acordo com o próprio Francis Bacon, explica por que um conhecimento, a aquisição de um conhecimento, ele pode ser dificultado ou impossibilitado. Esse conjunto de impossibilidades ou então de dificuldades que impossibilitam ou dificultam você de conseguir um conhecimento, ele chamou de teoria dos ídolos. E ele dividiu em 4, ok? Ídolo da tribo faz referência à natureza e características. Ídolo do teatro faz referência à cultura e ideologia. Ídolo da caverna faz referência aos sentidos. Ídolo do mercado faz referência à comunicação. Não entendi, Lindenberg. Então, olha só. Ídolo da tribo é quando nós não aprendemos algo, não é porque a gente é burro, é porque vai contra a nossa natureza ou característica nossa. Vou dar um exemplo aqui para você. Se você é uma pessoa doce e meiga, você nunca vai conseguir aprender a ser bruto e violento. Vocês estão entendendo? Ou, por exemplo, o ser humano ele não pode aprender a voar sozinho sem a utilização de uma máquina. Por quê? Porque ele não tem asas. Então, são características nossas que ou dificultam ou impossibilitam um aprendizado. Ok? Ídolo do teatro é quando a cultura ou a ideologia dificulta ou impossibilita o aprendizado. Imagine o seguinte, uma pessoa cristã daquelas bem tradicional, ela não vai aceitar ter aula com alguém das religiões afro-brasileiras, por mais que essa pessoa tenha muita coisa a ensinar. O que é que está dificultando esse aprendizado? A cultura, a religião. E esse é um exemplo de ídolo do teatro. No caso do ídolo da caverna, é quando os sentidos dificultam ou impossibilitam o nosso aprendizado. Imagine, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual tentar aprender a dirigir. Ou então tentar aprender, se tornar médico neurocirurgião. Não tem como. É porque ele é burro? Não, é porque os sentidos dele, no caso a visão, impossibilita isso. Por fim, ídolo do mercado. É quando eu tenho falha na comunicação. Quando você, por exemplo, fala um idioma e a pessoa fala outro idioma. Você não vai ter comunicação, você não vai ter aprendizado. Ok? Tendo dito isso, vem uma pergunta que é bem interessante. O que acontece quando uma árvore cai na floresta? A resposta para os racionalistas é diferente para os empiristas. Os racionalistas vão dizer que quando uma árvore cai na floresta, ela vai fazer barulho. Por quê? Simples. Se toda árvore ao cair faz barulho, então se uma árvore caiu lá na floresta, mesmo sem ninguém estar perto, ela fez barulho. Ele está utilizando como base para sua resposta a razão. Já os empiristas, eles vão dizer outra coisa. Eles vão dizer o seguinte, eu não sei, eu não estava lá. Ele só pode dizer, então, que se uma árvore ao cair faz barulho, se ele puder escutar e ver. Vocês estão entendendo? Tendo comentado isso, vou compreender o seguinte, o que é que nós chamamos de ciência? O que é aquilo que nós chamamos de conhecimento científico? De forma bem geral, são explicações obtidas com regras e critérios sistemáticos de investigação e verificação.
ok? Repetindo, ciência, conhecimento científico são um conjunto de regras e critérios sistemáticos de investigação e verificação. Regras quer dizer o seguinte: você não faz de qualquer jeito. Você tem que seguir normas, princípios, leis. Critérios significa que você tem que seguir etapas específicas, ok? Você não pode fazer de qualquer forma. Sistemático, porque cria um sistema, e por ser um sistema, ele pode ser replicável em qualquer lugar. Quer dizer o seguinte: quando você faz um experimento científico em Aracati, quando você faz um experimento científico em Capuí, em Fortim, em Itaiçaba, não importa, ok? E o resultado é X, então esse mesmo experimento científico, não importa onde você venha fazer, se você seguir as mesmas etapas, os mesmos critérios, as mesmas regras, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ele é um sistema de investigação porque ele busca entender os fenômenos. Ele é um sistema de verificação porque ele busca justificar o porquê ou não de determinada coisa. Vocês estão entendendo? Nesse sentido, como investigação, vai ser antes, como verificação, vai ser depois, como nós já vimos em sala de aula. Já que nós estamos falando de conhecimento, nós vamos entender agora 4 tipos diferentes de conhecimento, valendo lembrar que um não é melhor que o outro, apenas cada um é fruto de características específicas, ok? E cada um tem a sua função. O conhecimento religioso. O conhecimento religioso, pessoal, faz referência ao conhecimento sobre o sentido da vida, ou sobre como conviver com a morte. É a crença em Deus ou em deuses, em um livro sagrado. O conhecimento religioso, ele não segue razão, não precisa de explicação. Nós podemos dizer que o conhecimento religioso se baseia unicamente no exercício da fé. Você, por exemplo, ao ter fé, não precisa que alguém te explique matematicamente a existência de Deus. Não precisa que alguém te explique cientificamente a existência de um milagre. Você simplesmente acredita, ok? Conhecimento do senso comum. Senso comum, gente, de grosso modo, é quando a maioria acredita em algo, e nesse sentido não precisa ser necessariamente verdade. Por exemplo, quando aquela lógica que muita gente ainda segue, de que não pode comer manga e beber leite, ok? É um exemplo de um senso comum. Vocês estão entendendo? Então, bora lá. Você já compreendendo que senso comum faz referência àquilo que a maior parte das pessoas, a maioria, acredita, não importa se é verdade ou não, bora compreender agora o que é conhecimento do senso comum. O conhecimento do senso comum, gente, é um conhecimento baseado na experiência, ok? Ele pode aparecer também, como o sociólogo Boaventura de Souza Santos comentou, como um conhecimento vulgar e prático. Como assim, Lindenberg? O conhecimento do senso comum, ele não se baseia em experiências de laboratório. Ele não se baseia em livros. Ele não se baseia em cursos. Vocês estão entendendo? O conhecimento do senso comum, ele se baseia na experiência dos indivíduos. Pode ser na sua própria experiência ou na experiência de alguém e que você aprendeu com a experiência dessa pessoa. Ok? O conhecimento do senso comum, ele pode se basear em razão ou lógica, ou ele pode também não se basear em razão e lógica, ok? Então, se cair em algum lugar dizendo que o senso comum, conhecimento do senso comum, jamais usa razão ou lógica, está mentindo. Mas se também cair em algum lugar dizendo que conhecimento do senso comum sempre tem que usar razão e lógica, está mentindo. Porque, Lindenberg, o conhecimento do senso comum pode ou não usar razão e lógica. E já que eu falei do conhecimento vulgar é esse conhecimento do dia a dia, é esse conhecimento prático. Nós temos conhecimento vulgar e conhecimento formal, beleza? Conhecimento formal é esse dos laboratórios, das universidades, das escolas. Conhecimento vulgar é esse que você aprende na prática, ok? Já que a gente falou de conhecimento do senso comum, já que nós estamos falando de produção do conhecimento e nós já citamos algumas coisas sobre conhecimento científico, qual é a relação entre conhecimento do senso comum e conhecimento científico?
E existem duas vertentes com relação a esse contato. Existem duas vertentes que abordam essa relação entre senso comum e conhecimento científico. Uma vertente diz que esses dois conhecimentos são opostos, pois, segundo essa mesma vertente, o conhecimento científico ele é imparcial e racional, ok? Enquanto o conhecimento do senso comum ele é parcial e irracional. Dessa forma, os dois conhecimentos têm vislumbres diferentes, características diferentes que impossibilitariam a sua relação. Já outra vertente diz o seguinte, que tanto ciência quanto senso comum se complementam. E isso se baseia na ideia, pessoal, de que o senso comum pode ajudar a ciência a se relacionar com a vida social dos indivíduos. Vou dar um exemplo. Antes se dizia que a canja de galinha fazia bem para a gripe, mas era coisa que só os mais velhos diziam. Então, puramente senso comum. Mas hoje em dia, a ciência provou que é verdade, explicando inclusive os motivos para a canja de galinha ser tão bom para quem está gripado. Quer dizer, algo que foi fruto do conhecimento comum se tornou parte agora do conhecimento científico. Vocês estão entendendo? Então, de novo, uma vertente diz que esses dois conhecimentos têm características que não permitem eles se relacionarem, características conflitantes. Já outra vertente diz que tanto o senso comum quanto o conhecimento científico podem se complementar. Ok? Agora nós falaremos do conhecimento filosófico. Pessoal, a filosofia procura explicar a realidade, se baseando em um esforço racional, se baseando em questionamentos e reflexão. Mesmo que não precisem ser comprovados em teste de verificação, como a ciência, a filosofia ainda segue princípios que se baseiam na razão. Olha só, filosofia não é ciência, beleza? Mas calma antes de saírem pensando besteira. Por que eu digo que filosofia não é ciência no sentido como a gente conhece? Porque, por exemplo, a ciência traz como uma de suas características o uso de testes que possam comprovar, que possam verificar determinadas hipóteses. Vocês estão entendendo? Então, o conhecimento científico ele se baseia na prática de quê? De eu comprovar determinada coisa utilizando testes. Já o conhecimento científico, não. O conhecimento filosófico, não. Se eu perguntar para vocês, o que é que o conhecimento filosófico tem em comum do conhecimento científico? Ambos se baseiam na razão, ambos se baseiam no esforço racional. Mas o que ambos têm diferente? Por exemplo, o conhecimento científico, ele precisa da utilização de testes que venham comprovar as coisas ou não. Já o conhecimento filosófico, não. O conhecimento filosófico, por mais que siga princípios que se baseiam na razão, ele não precisa realizar testes para comprovar ou confirmar nada. Ok? Por fim, nós estamos falando agora do conhecimento científico. O conhecimento científico, gente, é um conhecimento baseado na observação e na experimentação, aliado à sua aplicação útil. Quer dizer o seguinte, eu observo determinado evento, eu observo determinado fenômeno, eu vou experimentá-lo, buscar comprovações por meio de hipóteses, por meio de teorias, por meio de leis ou princípios. E depois eu vou buscar uma aplicação útil para esse conhecimento científico. Por exemplo, as vacinas. A vacina, pessoal, é um exemplo da prática do conhecimento científico. Eu observo uma doença, como você pega ela, quais são os sintomas, como bloquear ela, e eu vou por meio da experiência buscando remédios que possam combater aquela doença. E depois nós temos a sua aplicação útil, que é justamente a população ser vacinada, ok? Uma observação para vocês. O conhecimento científico, ele é um conhecimento sistemático, metódico, dos diferentes fenômenos naturais ou sociais.
Quer dizer o que com isso? O conhecimento científico, ele ser sistemático, eu já expliquei para vocês. Ele segue um sistema que não pode ser alterado, ok? Você tem que seguir todos aqueles passos. Ele é metódico justamente porque você tem que seguir um método que vai do começo até o fim, na escolha dos reagentes, na escolha do tipo de observação, na escolha do tipo de teoria. Vocês estão entendendo? Você tem que seguir um método. E o conhecimento científico, ele pode ser usado tanto para estudar fenômenos naturais ou fenômenos sociais, ok? Tendo falado nisso, tem aqui um mapa mental que eu quero que vocês entendam. O conhecimento científico, pessoal, ele é sistematizado. Ele cria um sistema que tem que ser seguido à risca, ok? Você não pode criar um método científico do nada. Ele tem que passar por um conjunto de experimentações e ele tem que ser confirmado por outros cientistas também, tá certo? O conhecimento científico, ele é verificável. Como assim verificável? Um experimento que você fez aqui no Nordeste, ele pode ser feito no Sul, ele pode ser feito na Amazônia, ele pode ser feito na França e assim por diante. Falível. O conhecimento científico, ele é falível. Como assim? Muitas das coisas que nós temos hoje, pessoal, elas, obviamente, não foram fruto da primeira experiência, não. As vacinas, as tecnologias, as pessoas foram testando, até descobrir uma forma correta de se fazer. Então, o conhecimento científico, ele aceita errar, porque por meio daquele erro, ele busca acertar, entendeu? E o conhecimento científico, ele é objetivo. Eu tenho um objetivo específico ao alcançar. Por exemplo, quando eu tento desenvolver remédio, qual é o meu objetivo? Tratar uma doença. Vocês estão entendendo? O conhecimento científico, ele se baseia em um objetivo específico. Eu falei da sistematização, correto? A sistematização, pessoal, que são aquelas partes que você tem que seguir no método científico, ele se baseia, por exemplo, na observação de um fenômeno, seja ele um fenômeno social ou natural. O questionamento é o porquê daquele fenômeno acontecer. A hipótese é justamente uma explicação para os questionamentos. A experimentação, eu tento confirmar as hipóteses ou negar outras. Nós temos os resultados das experimentações e, por fim, nós temos as conclusões que vão resultar na criação de teorias, leis ou princípios. Lindenberg, eu não entendi. Observação de um fenômeno social, por exemplo, de um fenômeno social ou natural. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Observação. Está chovendo, o inverno está fora do tempo, que antigamente era. Antigamente o inverno era de mês tal a mês tal, e dessa vez ele está fora do tempo. Por que será que o inverno está fora do tempo? O que é que está acontecendo? Essa é a fase do questionamento. Eu não fiz a pergunta, o que foi que aconteceu? Aí eu levanto hipótese. Deve ser por isso. Não, deve ser por aquilo. Eu não tenho várias hipóteses, então vou fazer experiências para ver quais as hipóteses são verdadeiras e quais são falsas. E depois dessa experimentação, eu vou ter o resultado, não é? Depois de todo esse processo, eu vou chegar à conclusão, ok? Sobre o porquê de estar chovendo fora do período. Vocês conseguiram compreender? Observação é a constatação de um fenômeno. Questionamento é o porquê dele ocorrer. Hipótese é a resposta das perguntas, que surgiram no questionamento. Experimentação, eu vou ver quais são as hipóteses que são verdadeiras ou falsas. Resultado é, obviamente, os frutos das minhas experiências. E conclusão é o resultado final de todo o meu processo. É o que vai gerar um novo conhecimento científico. Vocês viram, pessoal, que na observação nós temos as chamadas observação qualitativa e quantitativa. E também a quali-quantitativa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu fiz minha dissertação de mestrado, eu utilizei
o método quali-quantitativo. O que significa? O método quantitativo, pessoal, eu vou utilizar a quantidade de pessoas. Por exemplo, quando eu utilizo dados, tabelas, gráficos, esse é um exemplo da observação quantitativa. Mas quando eu vou na casa das pessoas, conversar lá, passar a tarde fazendo perguntas, esse é um exemplo do método qualitativo. No meu caso, por exemplo, na minha dissertação, eu usei o quali-quantitativo. Por quê? Porque eu utilizei dados, tabelas, gráficos, mas também eu fiz entrevistas de pessoas. Entenderam? Quantitativo, eu vou levar em conta quantidades. Qualitativo, eu não me preocupo com quantidade, eu vou ter uma participação mais pessoal. Na conclusão, nós temos, depois da conclusão e do surgimento de um conhecimento científico, nós temos a criação de uma teoria, de uma lei ou de um princípio. Quais são as diferenças? A teoria, pessoal, ela explica o porquê de alguma coisa ocorrer. Ok? Teoria é a explicação para um fenômeno, seja ele social ou natural. Bem simples, né? Eu tenho uma teoria, ou seja, você tem uma explicação do porquê daquilo acontecer. Só que aqui vem um detalhe. Aquela teoria só serve para um fenômeno. Só para um. Lei. Lei é a explicação para um fenômeno, seja ele social ou natural. Mas então qual é a diferença de lei e teoria? A teoria ela serve só para um fenômeno em si. A lei serve para todos, da mesma categoria. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você pega uma bolinha de papel e soltar, ela vai cair, correto? Então você vai criar uma teoria do porquê ela caiu. Mas aquela teoria que você vai criar, aquela explicação, é somente para aquela bolinha de papel. Vocês estão entendendo? Já a lei, ela vai servir para explicar o porquê de tudo cair. Por exemplo, quando a gente fala da lei da gravidade, a lei da gravidade ela serve para uma chinela que cai, para uma bolinha de papel que cai, ela serve para um avião que cai. Vocês estão entendendo? Ela serve para tudo. Então, a teoria e lei buscam explicar fenômenos sociais ou naturais. Só que a teoria serve só para um fenômeno, enquanto a lei ela é generalizante e serve para todos os fenômenos que são parecidos. Já princípio é como se fosse uma verdade absoluta que você já constata no início. Ficou confuso, né? Vou dar um exemplo para vocês. Princípio de Arquimedes. É óbvio que eu não sou físico, mas eu vou explicar só de grosso modo assim. O princípio de Arquimedes ele diz o seguinte, que quando um objeto está totalmente dentro d'água, totalmente submerso ou parcialmente submerso, ele espalha, correto? Ele não espalha água. Quando você entra dentro d'água, se você botar a sua mão, por exemplo, dentro de uma bacia d'água, você percebe que a água sobe um pouquinho, correto? Ao deslocamento do líquido, tanto para o fundo quanto para as laterais. Segundo o princípio de Arquimedes, quando isso ocorre, o objeto não está espalhando água, então na mesma proporção que ele espalha a água empurra ele de volta. É por isso que você boia na piscina, é por isso que aqueles navios gigantescos flutuam, é por isso que quando você coloca uma pedra de gelo dentro do seu copo, a pedra flutua. Quer dizer o seguinte, isso só passou a existir quando Arquimedes criou o princípio? Não, ele apenas formulou. Vocês estão entendendo? Isso já existia bem antes de Arquimedes. Então, o princípio é uma verdade que você já constata antes mesmo de qualquer investigação. Ok? Pronto. Seguinte, a análise sociológica consolida progressivamente um conjunto de procedimentos ou métodos científicos que auxiliam na compreensão da realidade social, ou seja, dos fenômenos sociais. Quer dizer o seguinte, quando nós falamos de análise sociológica, nós estamos falando da análise da sociedade, ok? E essa análise, ela se baseia num conjunto de métodos ou procedimentos que mudam ao longo da história. Nós temos as 3 maiores vertentes metodológicas da sociologia, o funcionalismo, de Emile Durkheim, o socialismo, de Max Weber, a sociologia compreensiva, de Max Weber,
e o materialismo histórico e dialético de Karl Marx. E aqui vale uma observação. Sempre que vocês lerem em algum lugar, ouvirem alguém falar o seguinte, o tripé da sociologia são os três teóricos mais importantes da sociologia, pelo menos da sociologia moderna, né? A sociologia contemporânea. Que, valendo lembrar, pessoal, a sociologia ela é novinha, ela vai surgir a partir dos movimentos da Revolução Industrial, ok? Então ela é bem jovem, uma ciência bem jovem. Então é o seguinte, quando vocês escutarem a expressão tripé da sociologia, é quem? Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx, ok? Cada um vai criar uma teoria específica para analisar a sociedade. Primeira teoria chamada de funcionalismo, ok? Também chamado de método comparativo, constituem uma adaptação do método experimental das ciências naturais à análise da realidade social. Possui 3 etapas: observação do fenômeno, formulação de hipóteses e realização de experiências. O que é que o funcionalismo faz? Analisa um fenômeno qualquer, de modo que seja possível chegar a leis, regularidades que permitam generalizações e teorias sobre o fenômeno estudado. Defende que os fenômenos sociais são regidos por leis que independem de vontade dos indivíduos. Dito de forma diferente, nessa visão apresentada pelo funcionalismo, o indivíduo não tem nenhuma opção de lutar ou se revoltar contra a sociedade, uma vez que esta sociedade influencia o indivíduo em tudo. O funcionalismo, como o nome bem demonstra, defende que na sociedade tudo tem sua função, assim como cada órgão no corpo humano. Na análise sociológica funcionalista, há a interdependência de todos os elementos de um sistema social. Por isso, a análise sociológica deve considerar os fenômenos particulares do ponto de vista de sua integração ao conjunto da vida social. Com base nessa lógica, se desenvolveu o chamado método comparativo, que confronta e classifica diferentes sistemas sociais. Para Durkheim, por exemplo, as sociedades industriais europeias são mais complexas que as sociedades tribais americanas ou africanas. Lindenberg, eu não entendi. Tem como você fazer um resumão? Tem sim. O funcionalismo, ele é também chamado de método comparativo. Funcionalismo e método comparativo são a mesma coisa. Foi uma adaptação, ok, do método das ciências naturais que passou a ser utilizado nas ciências sociais, ok? Ele, no início, Durkheim vai pegar um método que foi criado para ser utilizado na biologia, na física, na matemática, e vai utilizar esse mesmo método para compreender a sociedade, a relação entre os indivíduos e assim por diante, ok? Primeiro ponto que vocês têm que entender é isso. Funcionalismo e método comparativo, a mesma coisa. Segundo ponto, é uma adaptação dos métodos utilizados nas ciências naturais que passou a ser utilizado nas ciências sociais. Terceiro ponto, ok? Ele busca regularidades. O que significa regularidade? Simples. De acordo com a lógica do funcionalismo, se eu estudar como é a relação entre pais e filhos no Brasil, e chegar a uma conclusão, né, observar um fenômeno, formular hipóteses, realizar experiências e chegar a uma conclusão, então as mesmas coisas eu vou poder perceber nas relações entre os pais e filhos nos Estados Unidos, na África, no Egito, no Japão. Eu sei que, obviamente, você já vai pensar, sim, mas são sociedades diferentes, com histórias diferentes e culturas diferentes. Isso não vai alterar a relação entre eles, não? Vai, beleza? Mas eu estou apresentando para vocês um método que vai existir há muito tempo atrás. Então, obviamente, algumas coisas já foram superadas. Mas é interessante vocês entenderem, ok? Então, de novo, método do funcionalismo e método comparativo é a mesma coisa, é uma adaptação do método experimental das ciências naturais para a realidade social. Ele busca criar leis que generaliza tudo, ok? Prontinho? Beleza. Quando eu falo também do outro método, né, de outra vertente metodológica, nós estamos falando da sociologia ou método compreensivo, que é uma vertente que foi criada na Alemanha
pelo teórico chamado Max Weber. Segundo essa vertente, os fenômenos sociais precisam de um método próprio de estudo, diferente do que é usado nas ciências da natureza. Dito de forma diferente, para Weber, os métodos que devem ser implementados pela sociologia devem ser diferentes do usado nas ciências da natureza, pois, enquanto a ciência da natureza estuda fenômenos naturais que são regulares, ou seja, você pode ter uma previsibilidade, os fenômenos sociais são específicos, não tem como você prever. É válido lembrar que, para o método compreensível, a compreensão da sociedade somente é possível com a análise dos significados, quer dizer, do sentido que as pessoas dão para a vida e suas ações em diferentes culturas. Assim, para se compreender os fenômenos sociais, o pesquisador deve descobrir a motivação dos atores sociais ali envolvidos. Dito de forma diferente. Para o método compreensivo, ou sociologia compreensiva, é a mesma coisa, o indivíduo e suas motivações são o ponto de partida para que o sociólogo possa conhecer a realidade social que ele está tentando investigar. Por isso, o método weberiano também vai ficar conhecido como individualismo metodológico. E aqui tem uma frase que resume bem essa lógica do método compreensivo. A ciência social não pode se reduzir a realidade empírica às leis. A ciência social não pode reduzir a realidade empírica às leis. Dito de uma forma bem resumida, sociologia ou método compreensivo ou individualismo metodológico é a mesma coisa. Foi criada por quem? Por Max Weber. Beleza? Segunda coisa que vocês têm que entender. O método compreensivo foi criado justamente porque não aceitavam que dava para utilizar um método das ciências da natureza nas ciências sociais. Relembra do funcionalismo, né? O método das ciências da natureza foi aproveitado nas ciências sociais. Então, Weber acreditava que isso era impossível. Mas por que para Weber isso era impossível? Ora, simples. Quando eu utilizo, por exemplo, a ciência da natureza utiliza fenômenos naturais, estuda fenômenos naturais, como, por exemplo, as cheias, o ciclo de chuvas, é algo que eu posso prever. Por exemplo, todo ano tem inverno. Pode até alterar o tipo de inverno, coisa do tipo. Então eu posso prever e a partir dali estudar. Mas quando eu falo, por exemplo, das relações entre indivíduos dentro de uma determinada sociedade, não tem como eu prever a cabeça das pessoas. Vocês estão entendendo? Por isso que para Max Weber, para entender a sociedade, eu não podia reaproveitar um método das outras ciências. Eu tinha que criar um especificamente para a sociedade. E segundo ele, para eu compreender as sociedades, ou seja, para eu compreender o grupo, eu tenho que compreender as pessoas, o que cada pessoa pensa, o que cada ela sonha, os sentidos que elas dão para a sua vida e assim por diante. Por fim, nós temos o chamado materialismo histórico e dialético. É a terceira vertente metodológica de compreensão da sociologia. O materialismo histórico e dialético tem como bases desenvolvidas por Karl Marx e veio a se configurar com a terceira vertente, combinando a interpretação materialista da história com a análise dialética da realidade social. Aí você vai ficar pensando, sim, mas que é isso? Né? Então, bora lá. Materialismo histórico, de forma bem resumida, faz referência ao seguinte, diz o seguinte, que todos os grandes movimentos políticos, sociais e intelectuais da história são determinados pela maneira como se organiza e distribui a produção de riqueza. Traduzindo, o materialismo histórico prega que a estrutura da sociedade, as características da sociedade são fruto de como se distribui a produção, de como se distribui a riqueza. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Se nós pegarmos, por exemplo, a distribuição da riqueza nos dias de hoje e comparar com o Brasil de 500 anos atrás, era diferente, não era? Os nativos, por exemplo, caçavam todo mundo junto, trabalhava todo mundo junto e depois dividia de igual, de acordo com a necessidade de cada família. Então, a forma como havia produção de riqueza ali e a forma como essa riqueza era dividida fazia com que todo mundo se visse fazendo parte da comunidade. Vocês estão entendendo? Quando minha casa estava caindo, quando, por exemplo, eu ia ter que abrir um lugar para plantar,
não era eu sozinho, era toda a comunidade que trabalhava. Já no caso, quando a gente segue a lógica do capitalismo, que é bastante individualista, é tudo meu, 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 correto? Então, de novo, o materialismo histórico faz referência a dizer o seguinte, que a característica da sociedade é regida, é controlada pela forma como se dá a divisão da riqueza, a divisão da produção. Já a análise dialética da realidade social diz o seguinte, que a sociedade não é um todo harmônico e orgânico, onde tudo funciona na paz e na harmonia, mas sim é uma realidade movida pela superação de antagonismos e contradições, onde ricos tentam explorar pobre, pobre tenta não explorar rico. Brancos preconceituosos agem com racismo contra negros. Negros não querem ser alvo de racismo de brancos. Quer dizer, nós temos sempre alguém lutando com alguém. Vocês estão entendendo? Então, o método do materialismo histórico dialético vai misturar essas duas coisas, materialismo histórico e a análise dialética da realidade. Segundo Marx, na produção da vida material, são estabelecidas relações de produção em que determinados grupos exercem dominação sobre os outros. Do conflito entre esses diferentes grupos e seus interesses surgem as transformações históricas, que geram novos modos de produção. É o que eles chamavam, na frase, a luta de classes é o motor da história. Como assim, Lindenberg? A dinâmica da sociedade, a mudança na sociedade, se dá pelo fato de sempre ter um grupo querendo mandar e outro grupo não querendo obedecer. De forma bem resumida, é isso. Por último, Marx avalia também a questão ideológica, onde, segundo este, ideologia é formado por um sistema de convicções, dando coesão aos membros de um grupo social, sendo reflexo também da dominação do capital, onde a lógica da classe dominante se torna a maneira de pensar dominante. Todavia, em determinadas circunstâncias, a classe dominada toma consciência dessa situação, provocando assim uma transformação de toda a base econômica da sociedade, fazendo dessa forma surgir um novo sistema econômico e social. Não entendi, Lindenberg. Ideologia é um sistema de convicção, é aquilo que você acredita como sendo certo. E a ideologia faz com que as pessoas permaneçam unidas. Se todo mundo pensa igual, vai agir igual, correto? Nesse sentido, se na nossa sociedade nós somos dominados por um grupo, esse grupo vai tentar colocar na cabeça daquelas pessoas que ele domina sua própria forma de pensar. Vocês estão entendendo? Então, a ideologia da classe dominante vai ser também a ideologia dominante. Beleza? Só que com o passar do tempo, podem aquelas pessoas que são dominadas perceber sua situação de dominadas e não aceitar. Quando isso acontece, nós temos alteração na história. Pois bem, pessoal, a aula foi essa. Vejam, revejam, releiam de novo, o PDF também, e bons estudos!